Olá, gente, graça e paz a todos. Passando por aqui para desejar a vocês um ótimo sábado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Deus abençoe a sua família. Sejam muito bem-vindos neste momento. Passando por aqui para deixar e repartir com vocês uma reflexão. O tema dessa reflexão é a entrevista. O tema dessa reflexão é a entrevista. Hoje nós estamos neste sábado, dia 3 de janeiro. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E eu queria só passar por aqui para deixar com você mesmo essa rápida reflexão que traz o tema a entrevista. Quando Deus aparece na boca da caverna para entrevistar alguém, mas para nós entrarmos nessa rápida reflexão que vamos deixar aqui para a sua meditação, seria quando somos entrevistados por Deus. Se Deus chamasse você para uma entrevista, será que você seria aprovado? Ou será que você seria reprovado? Como você se portaria perante uma entrevista com Deus? Pois bem, aqui estamos, meus irmãos, diante de uma entrevista. 1 Reis, capítulo de número 19, verso 9. Ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que fazes aqui, Elias? Essa primeira pergunta da entrevista que Deus faz com Elias traz muitas coisas para nós pensarmos. O que fazes aqui, Elias? Qual o lugar que você está agora e aonde você se porta? Aqui eu entro com uma rápida reflexão para que você possa meditar comigo nesta palavra rápida desse versículo 9 do capítulo 19 de 1 Reis que lemos. Um jovem rapaz estava desempregado, tanto tempo desempregado, passando uma luta financeira, endividado, até que um dia chegou um pastor naquela cidade e disse: eu vou abrir uma campanha aqui para Deus abrir as portas. Aquele jovem sentiu-se muito interessado, afinal de contas, aquele jovem ele estava muito interessado em receber aquela bênção que ele tanto buscava de uma porta de emprego. A palavra de Deus diz que quando você bate, a porta se abre. Ele entrou naquela campanha e clamou a Deus juntamente com aquele pastor. Quando foi no 4º dia daquela campanha, ele recebeu uma notícia, ou seja, chegou no seu e-mail uma mensagem dizendo que ele estava sendo convocado para uma entrevista. E ele foi para essa entrevista e quando chegou nessa entrevista, ele estava muito ansioso em seu coração, porque afinal de contas a empresa era multinacional e pela vaga que ele disputava era uma vaga muito boa para ganhar um ótimo salário, e ele estava seguro porque ele havia recebido uma bênção de Deus naquele 4º dia da semana da campanha, que Deus havia tocado no coração dele, que Deus havia falado com ele que aquela porta era dele e ninguém tirava que aquela porta era dele. Pois então aquele jovem foi para a entrevista. Quando chegou no local da empresa, havia muitos outros jovens lá e ele disse: meu Deus, só um milagre para me passar, porque tem muitos jovens aqui, muitos candidatos para uma só vaga, mas o Senhor falou comigo e eu tenho certeza que essa vaga é minha. E ele tinha plena certeza que era dele e era mesmo. Chegou a sua vez de entrar na sala da entrevista. Sentou na cadeira e ali começou a entrevista, e perguntas vai, perguntas vem, perguntas vai, perguntas vem, e ele responde todas, pois ele está muito bem preparado para a entrevista. Todas as perguntas foram perguntadas. Ao final de quase todas as perguntas feitas, o entrevistador levantou da sua cadeira, apertou a sua mão e disse: olha, parabéns, você está muito bem preparado, eu acho que essa vaga é sua mesmo. Até agora, já passou quase todos por aqui, nenhum chegou nem perto de onde você chegou. Você, até agora, é o candidato número 1 para ocupar essa vaga da empresa para ganhar um ótimo salário. Mas ainda te falta apenas uma pergunta. Eu preciso te fazer uma pergunta. E se eu te fizer essa pergunta e você reprovar nessa pergunta, todas as que você acertou aqui para mim não vai valer nada. Eu preciso que você acerte essa pergunta. Se você acertar essa pergunta que eu vou fazer, e é a última pergunta, você passar nela, então você
está na vaga. Eu não vou nem ocupar mais os restantes. Não vou nem entrevistar mais ninguém. Você já vai ficar com a vaga a partir de agora." O jovem ficou muito ansioso, muito interessado e consigo pensando em segurança, dizendo: "Bom, se eu acertei todas as perguntas, essa também eu vou acertar." O homem então colocou-se em pé, colocou as duas mãos sobre a mesa que estava, fitou os olhos dentro dos olhos dele e perguntou: "Jovem rapaz, você é sábio, tem tudo o que eu preciso, mas a pergunta que eu te faço é: você é cristão? Você é crente? Você é um cristão? Responda para mim, se você é um cristão ou não é." Aquele jovem, naquele momento, teve alguns segundos para refletir em pensamento. Puxa vida, se eu disser que sou cristão, esse homem deve detestar crente. Esse homem não vai me contratar. Se eu falar que não sou, eu vou mentir. O que eu faço? Na mesma hora, ele parou e pensou: quer saber de uma coisa? Eu vou dizer que não sou. Depois eu peço perdão para Deus. E ele, com a cabeça baixa, levantou, olhando dentro dos olhos do entrevistador, disse: "Eu não sou cristão." O entrevistador olhou para ele, balançou a cabeça com um sorriso em canto de lábios e disse: "Não é?" Ele disse: "Não, mas você parece cristão. O seu jeito de falar parece que você é um cristão." Eu até vou na igreja, tudo, frequento, mas eu não sou cristão, não. Eu não sou cristão. Você tem certeza que você não é um cristão? Ele disse: "Não, eu não sou cristão, não." "Por quê? Eu pareço cristão?" "Parece, mas eu não sou." O entrevistador sentou na cadeira, colocou as duas mãos na cabeça, balançou a cabeça para lá e para cá e disse para ele: "Que pena, meu jovem. Você tem tudo que eu preciso. Você é inteligente, você tem uma inteligência incrível, é muito bem preparado, mas infelizmente aqui nesta vaga eu preciso de um jovem cristão. Se você me diz que você é um cristão, essa vaga já era sua. Eu não ia nem mais entrevistar mais ninguém. Mas é uma pena que você não é um cristão, então me desculpe. Fica para uma próxima oportunidade. Mas para ocupar esta vaga que eu tenho aqui, eu faço questão de contratar um jovem que seja tão inteligente quanto você, mas que acima de qualquer inteligência seja um cristão. Então o senhor pode se retirar por aquela porta e seja feliz e que você tenha sorte para alcançar outra oportunidade, porque essa não deu certo." O jovem se levantou cabisbaixo, com as mãos no peito, ofegante, com os olhos lacrimejantes, porque havia acabado de negar Jesus em uma entrevista. É por isso que o tema dessa reflexão que você está vendo na foto de capa aí é negando Jesus na entrevista. Se você fosse entrevistado por Deus hoje, o que você diria para Deus? Se você fosse entrevistado por alguém hoje, será que você negaria Jesus ou confessaria Jesus diante dos homens? Porque a palavra de Deus, o próprio Jesus chegou a dizer que aqueles que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aqueles que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido irmão que escuta esta rápida reflexão, eu trago para você agora a memória desta pergunta que Deus faz para Elias: "O que fazes aqui?" Elias está sendo entrevistado por Deus na boca da caverna. Elias está encavernado porque está fugindo de Jezabel e Acabe. Elias deveria ter uma resposta justa para estar ali. Elias responde para Deus: "Eu estou aqui escondido, porque mataram todos os profetas, derrubaram os seus altares. Só sobrou eu, somente eu fiquei." Mas o Senhor olhou para ele e disse: "A sua resposta está exatamente errada, Elias, porque há ainda 7.000 lá embaixo que não prostraram aos deuses de Baal, e você está aqui escondido, com medo de morrer. Mas não tem problema não, Elias. Faz o seguinte, desça por aqui e separa Eliseu no seu lugar." Elias desceu para separar Eliseu para ser profeta em seu lugar. Foi pessimista. Todos os lugares que Deus o mandava, ele dizia para Eliseu: "Fica aqui porque o Senhor me mandou ir a Betel." Saindo de Betel, diz: "Fica-te aqui porque o Senhor me mandou a Jericó." Saindo de Jericó, diz: "Fica-te aqui porque o Senhor me mandou ao Jordão." Mas Eliseu insistentemente dizia: "Não, vive o Senhor e vive a tua alma, que onde você for, eu irei também."
Se essa reflexão chegou para você, a pergunta é: o que que você está fazendo aí? Você está dentro dessa caverna, escondendo da morte, escondendo dos problemas, fugindo da realidade da vida, ou você está fora dela para confrontar a situação que está vindo? Porque Eliseu estava lavrando terra, Eliseu estava preparando a terra, e quem prepara a terra é porque tem semente para plantar. Deus não dá semente para quem tem fome, porque se Deus der semente para quem tem fome, ele vai comer a semente. Mas Deus dá semente para quem tem terra. A semente é a palavra, meu querido, minha querida irmã, e a palavra é a semente que é plantada no coração, que simboliza a terra. Elias separou Eliseu no seu lugar, que recebeu a porção dobrada do Espírito de Deus que havia sobre a vida de Elias. Sabe o que isso quer dizer, meus amados? Só para nós deixar essa reflexão aqui, para que você possa meditar sobre ela, isso simplesmente quer dizer que sempre haverá alguém melhor do que nós. Nós não somos insubstituíveis. Não pense que você é insubstituível, porque você não é. Eu quero chamar a sua atenção para este momento desta reflexão que vai ao ar. Essas palavras que possam soar nos seus ouvidos agora. Se em nenhuma entrevista alguém te perguntar: você é um cristão? Assuma quem você é. Se em uma entrevista for perguntado: o que fazes aqui? Assuma que você não está escondido ou que você não está fugindo de alguém, mas que você está ali por algum motivo justo, o qual você deve fazer representando o nome do Senhor. Não adianta, meus amados, nós tentarmos arrumar desculpas para Deus. Deus conhece o seu ontem, Deus conhece o seu hoje e Deus já conhece o seu amanhã. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Eu gostaria muito que você compartilhasse essa reflexão, que essa reflexão pudesse chegar até o seu coração agora e dar a você o espaço de que você pudesse ouvir e entender que a palavra de Deus é simplesmente aquilo que temos que ter no nosso coração. A palavra de Deus é só uma oportunidade para hoje, porque amanhã é uma promessa. O ontem foi o passado ficou para trás, o presente está, meus irmãos, em andamento, é a oportunidade e o futuro está na promessa. Seja fiel a Deus, porque se no pouco você for fiel, no muito o Senhor te colocará. Confesse a Cristo em qualquer lugar que você estiver. Não perca a esperança, não perca a fé, mas siga Cristo, obedeça a Deus em tudo e certamente Deus te dará a vitória. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que o tema dessa mensagem, dessa reflexão, não possa calar com a tua vida. Não negue Jesus na entrevista. Haverá uma entrevista na sua vida e quando esta entrevista chegar, assuma Deus até a última hora. Quando lhe for perguntado se você é um cristão, assuma que você é. Talvez você poderia perguntar: tá, mas e se eu assumir e não for contratado? É melhor você não ser contratado com Jesus do que ser contratado sem Jesus, porque com Jesus você vai chegar ao seu destino certo, nem que seja se arrastando, mas sem Jesus você não chegará a lugar nenhum. Deus abençoe o seu sábado, Deus abençoe o seu final de semana, que Deus abençoe este ano de vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família. E aqui eu termino com uma palavra de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, que esta rápida reflexão, a chamada negando Jesus na entrevista, que ela não possa, meu Deus, acalar no coração de nenhum de nós, que nós jamais negaremos a Ti como aquele jovem negou, Senhor, porque o Senhor abriu as portas, mas porque ele negou o Senhor, meu Deus, ele perdeu a bênção. Quantos estão perdendo a bênção porque estão negando Jesus, meu Deus, no dia da entrevista? Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa levantar, meu Deus, obreiros, obreiras, jovens, pregadores, que não neguem ao Senhor, meu Deus, em modo nenhum. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa colocar dentro de nós a bênção e a vitória. É o que eu te peço desde já, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Meus queridos e amados irmãos, internautas, ouvintes e participantes deste canal, que Deus abençoe a sua vida. Se esta reflexão, se esta palavra foi útil para você, compartilhe ela com mais alguém nos seus grupos, nas suas páginas, na sua mídia, e que Deus abençoe por nos ajudar a divulgar o Evangelho, a palavra de Deus. O tema é: negando Jesus na entrevista,
uma infração gravíssima. Não negue Jesus, porque o Senhor será contigo. Se você perder aqui na terra, você vai ganhar no céu. Mas se você perder no céu, na terra não tem nada para você ganhar. Que Deus te abençoe. Viva Cristo, seja feliz. Um ótimo final de semana para todos vocês. Eu volto com vocês no Clamor da Misericórdia às 18 horas, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Deste lado, despede de você seu amigo e pastor Divino Américo. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.